Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos continuar com o nosso treinamento das NRs e nesse momento nos dedicaremos à NR 11. Voa, voa, menino, e vamos lá. NR11, transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais. O que é a NR11? Então, vamos começando aqui. Veja que aqui tem um resumo um pouquinho de tudo nessa tela aqui. Eu espero que lhe ajude, pelo menos de forma resumida, a entender a NR11. Locais fechados, ó, vamos começar por aqui, ó, 11.1.1. Locais fechados e sem ventilação é proibida máquinas de motores a combustão. Se está fechado e sem ventilação, não pode ter máquina de motores a combustão. No entanto, se tiver dispositivo neutralizador adequado, aí vai poder. Então vai ter obra em locais fechados. Então tem que ter o dispositivo neutralizador adequado, ok? Transporte manual de sacos, qualquer distância que a gente pode percorrer, conforme a NR11. A distância máxima de 60 metros do transporte manual de um saco. Transporte manual de sacos é realizado de maneira contínua ou descontínua. Peso de carga é suportado integralmente por um só trabalhador. Então, transporte manual, todo o peso é suportado por um só trabalhador. Veja, a distância é importante, isso aqui, ó, 60 metros, ó. Tá bem grifado aqui, grandão, 60 metros. É vedado o transporte manual de sacos através de pranchas sobre vãos superiores a 1 metro. Então, se você está trabalhando para carregar algum lugar que tenha vão superior a 1 metro. Por quê? Porque você vai ter que pular, né? Vai detonar seu joelho e a sua coluna. Risco de acidente alto. Então, é vedado o transporte manual de sacos através de pranchas sobre vãos superiores de 1 metro. O piso do armazém não pode ser escorregadio, de preferência mastique asfáltico. De preferência mastique asfáltico. Continuamos para o lado aqui, ó. Os cabos de aços, cordas, correntes, roldanas e ganchos precisarão passar por inspeção permanentes. Vamos falar do elevador 11.1.1. Posto de elevadores, monta-cargas tem que estar cercado, totalmente cercado. 11.1.1. Posto de elevadores e monta-cargas totalmente cercado. Cabina não está no nível do pavimento, então você vai proteger por um corrimão ou equivalente. Cabos de aço vão passar por inspeção permanente e aí precisa indicar todos esses aqui, ó, que tem movimentação de carga, indicar em local visível a carga máxima permitida. São proibidos o armazenamento e disposição de chapas em paredes, colunas, estruturas metálicas ou outros locais que não sejam cavaletes. Disposição de chapas é só no cavalete. Chapas, coluna, estrutura metálica, só no cavalete, ok? Movimentação de chapa com uso de ventosas. As ventosas com vácuo gerado por equipamento elétrico devem possuir alarme sonoro e visual que indique a pressão fora dos limites. Movimentação de chapas com uso de ventosas tem que indicar a pressão. Tem que ter alarme que indica quando teve essa ruptura aí da pressão. Porque diminuiu a pressão, ou que se estiver movimentando vai cair, não é? Os carros manuais para transporte com protetores das mãos. Carros manuais para transporte com protetores das mãos.
Condições ambientais e equipamentos para movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais e marmorias. A inclinação longitudinal do piso para esse tipo de movimentação aqui é no máximo 5%, ok? Condição para ambiente e equipamentos, as marmorarias, rochas ornamentais, não pode ter uma inclinação muito grande, o máximo aqui ó, de 5%. Transporte com força motriz própria, treinamento específico. Transporte com força motriz própria precisa de treinamento específico. Vamos falar dos cavaletes, são tão importantes aqui também nesse tipo nessa NR. É proibido o uso de prolongadores a fim de ampliar a capacidade de armazenamento dos cavaletes em formato triangular. A retirada e colocação de chapas em cavaletes, pelo menos um trabalhador em cada extremidade da chapa. Cada par de cavaletes deve possuir sistema ou travamento de amarração entre si, a fim de garantir a estabilidade do equipamento. Capacitação para a movimentação de armazém e manuseio de chapas e rochas ornamentais. É preciso. O trabalhador deve receber orientação em serviço que consiste de período do qual deve desenvolver suas atividades sob orientação e supervisão direta do trabalhador de capacidade experiente, com duração mínima de 30 dias. E aí, esse treinamento tem validade de 3 anos. De toda forma, terá uma nova capacitação quando houver troca de função, troca de métodos e organização do trabalho, retorno, afastamento do trabalho por inatividade, período superior a 6 meses. Então, acidentou, está voltando para o trabalho por período superior a 6 meses, novo treinamento. Troca de função, novo treinamento. Mudou o método de trabalho, novo treinamento. Modificações significativas nas instalações, operações de máquinas, equipamentos ou processos diferentes dos que o trabalhador está habituado a operar. Então, os transportadores industriais permanentemente inspecionados. Ó, aí tá vindo os elevadores lá, ó, cabos de aço, cordas, correios rodanas, permanentemente inspecionados. A movimentação de chapa com uso de cabo de aços, vigas de suspensão, cintas, correntes, garras, ovador e containers, outros equipamentos. Movimentação de somente uma chapa por vez. Então, grifo, isso aqui, o que está grifado aqui já são itens importantes, mas esse aqui também é uma movimentação só de uma chapa por vez. Pouca ventilação, emissão de gás tóxico, a emissão de gás tóxico deve ser controlada. Carga e descarga de chapas de rochas ornamentais. Se utilização da pistola pneumática portátil deve ser delimitada e sinalizada, proibindo a presença de pessoas não envolvidas na atividade nesta área. Vamos lá para armazenamento de materiais. Armazenamento e manuseio de chapas de rochas ornamentais. A circulação de pessoas deve ser interrompida durante a realização dessa atividade. A empresa registra a inspeção periódica e de manutenção dos equipamentos de elementos de sustentação. O carro transportador, carro porta-bloco, é operado por no mínimo 2 pessoas. Carro transportador e porta-bloco, no mínimo 2 pessoas. Não pode, durante o armazenamento aqui, obstruir portas, saída de emergências, equipamentos contra incêndio, extintores, entendeu? O transporte motorizado deve ser realizado por pessoa habilitada. E quando tiver dirigir, portar o cartão de identificação. Então, transporte motorizado, onde você faz a movimentação por transporte motorizado, pessoa habilitada. Habilitada é aquela treinada, qualificada, que passou e foi aprovada. E veja, ela deve possuir um cartão local visível, cartão de identificação. A validade desse cartão é 1 ano. Okay? Todo ano vai precisar novamente fazer a habilitação dessa pessoa para transportar material. Transporte motorizado deve possuir buzina, para chamar a atenção aí no caso que tiver alguém desatento andando no meio do trajeto onde você vai passar com o seu equipamento. Gente, NR11 praticamente é isso aqui. Esse resuminho.
do que cai na prova. O importante é que a gente, lembrando que a gente está fazendo um resumo para o que cai na prova. Não é a formação de técnico de segurança, não é a formação na NR11, tá? Se você acabou chegando agora e se deparou com o estudo da NR11, esse é um resumo para o que cai na prova, para quem vai fazer a prova da autoridade portuária, para a prova na sua área, aí, da prefeitura, enfim, que cai a NR11, você precisa estudar ela, estudá-la de forma resumida. Então, tá a oportunidade aqui, leia com bastante atenção, grife as melhores partes e o principal, faça a prova, faça os exercícios e veja se esse resumo está te ajudando. Se ele estiver, é muito bom, eu fico feliz. Se ele não estiver e não está sendo útil para você, ou manda uma mensagem para mim, Adalberto, atualize seu resumo lá, porque caiu isso aqui na prova, eu quero que apareça no seu resumo. Ou você mesmo já pega, imprime e vai fazendo também o seu resumo, tá bom? Gente, muito obrigado por enquanto. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Até daqui a pouco. Daqui a pouco tem mais.